Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa tarde. Estamos iniciando nossa aula de número 5 da disciplina Gilui Arayot. Na disciplina Gilui Arayot, conforme nós estamos vendo, nós estamos estudando as regras, as leis sobre as uniões que são consideradas proibidas e aquelas que não são consideradas proibidas. Então, a gente está vendo mais uma união que é considerada uma união proibida, né? Que é a união de quê? É a proibição do homem ter relação com um animal. O Dr. Ariel Lichtenstein, no livro The Seven Laws of Noah, o livro As Sete Leis dos Filhos de Noé, ele registrou essa ramificação aqui, no qual ele fala, Levítico 18, 23, e a qualquer animal você não dará a sua postura. Então, daqui nós aprendemos, gente, o seguinte. Aqui nós aprendemos que um homem, ele não deve ter relações sexuais com um animal. Um judeu que violasse este mandamento, ele seria executado, assim como um animal seria executado. Um violador gentil, ou seja, um não-judeu, também enfrenta a pena capital, mas um animal seria poupado nesse caso. Então, para a gente entender aqui, tá? A gente entender isso daqui, não é uma coisa que nós vemos muito nos nossos dias mais. No entanto, ainda existem casos isolados sobre essa prática, uma prática que é propriamente uma abominação, não é verdade? Vamos lembrar que o capítulo 18 de Levítico, ele vai falar sobre aquilo que são chamados as abominações dos egípcios. Era uma prática comum no Egito, as pessoas terem relações com animais. No entanto, essa prática comum que coexistia no Egito, tá? Essa era uma prática comum que existia no Egito. Hashem, ele proíbe expressamente, tanto para o povo de Israel, como para toda a humanidade, da qual nós estamos vendo. Então, uma pessoa que teria esse tipo de relação, ele enfrentaria a pena capital na época dos tribunais. Hoje, conforme nós sabemos, não existe um tribunal que vai executar a pessoa por isso. No entanto, a pessoa recebe aquilo que nós chamamos de punição pelas mãos dos céus. Ou seja, continua sendo uma transgressão. Não deixa de ser uma transgressão. É uma transgressão. Porém, né, a pessoa não é executada por um tribunal. Alguns países têm uma legislação civil sobre esse tema bem rígido, tá? No caso do Brasil, não. O Brasil, ele tem uma legislação que é bem, mas bem leniente nesse caso. Praticamente, o Brasil, ele não tem, na forma de lei, um âmbito de legislar sobre moralidade. Assim, propriamente, as autoridades, os juristas brasileiros, eles definem que não se deve legislar, na opinião deles, né, sobre moralidade, sobre aquilo que é moral. Então, eles procuram não fazer leis que proíbam esses casos aqui em relação a moral ou imoral. Mas eles fazem algumas leis em relação da proibição por causa como se fossem maus tratos para um animal. Assim que eles colocam, entendeu? Bem, só que essa pena, que é chamada zoofilia, essa pena por zoofilia no Brasil é algo muito brando, só para a gente entender, tá? É algo realmente muito brando. Então, nunca isso é tratado com a seriedade que o tema também merece. Então, existe muito dessa prática. Existem práticas de pessoas que realmente fazem isso, existem práticas de pessoas que usam isso de forma distorcida em relação, divulgando, né, em materiais virtuais, essas coisas, e aí essa prática, ela em si, ela não tem uma proibição muito séria no Brasil. Vamos lá, vamos ver como que a legislação brasileira atual
ela acaba falando sobre o tema. Bem, e de acordo, tá? De acordo com o Código Penal, na lei número 9.070 de 2017, ela tipifica que zoofilia existe no crime, bem como no projeto de lei 3250 de 2020, apresentado no presente ano, adicionando a lei de crimes ambientais, número 9.605 de 98, e no artigo 32A, onde eles colocam praticar ato libidinoso, né, erótico ou relação sexual com o animal, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa, assim como no Código Penal, o artigo 212-A, com o mesmo texto. Então, eles colocam como se fosse um crime ambiental, ou seja, um crime relacionado a prejudicar os animais. Eles não colocam como se fosse um crime realmente da gravidade que a Torá coloca, né? Então, vocês veem. Ali está estipulado de 2 a 5 anos, né? 5 anos é para agravante. É quando você, de repente, um indivíduo, ele já cometeu esse crime uma vez, só que ele agrava-se em cometer novamente. Então, ele pode ter um agravante que pode chegar a 5 anos. Na maioria dos casos, as pessoas que cometem esse crime, elas são consideradas réus primários. E como tudo aquilo que é considerado primário, a pessoa que comete esse crime dentro do período de 2 anos, em si, ela nem fica em regime fechado. Só para vocês entenderem. Nem em regime fechado ela acaba sendo condenada. Então, aqui você tem um ato que é um ato realmente horrendo, uma abominação, e que não é tratada na devida seriedade que o tema merece dentro da legislação brasileira. Então, realmente, o que se tem mesmo de seguro mesmo é a lei pelas mãos dos céus, né? Então, daqui nós vemos isso. O Maimônides, lá em Lei de Reis, capítulo 9, alahá número 5, ele vai trazer que há 6 relações sexuais ilícitas proibidas a um não-judeu, a um gentil. A sua mãe, a esposa do seu pai, uma mulher casada, sua irmã, um homem e um animal. Nós estamos vendo, então, aqui essa 6ª opção, que é um animal. Então, é proibido ter relações com animais. E da onde o Maimônides ele vê sobre isso? Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão eles uma só carne. O texto é bem claro, e se unirá à sua mulher. Não é se unirá a um animal, né? Então, até porque o texto diz, e eles serão uma só carne. Não tem como ser uma só carne com um animal. Por que não tem como ser uma só carne com animal? Porque o ser humano e animais não dão semente. Ou seja, o animal não tem como fecundar uma semente de um ser humano em um ser vivo. Seria essa. Então, por causa disso, é totalmente proibido, do qual nós estamos vendo aqui. Vamos lá. Maimônides, lá em Sureibiá, capítulo 14, alahá número 10, ele vai dizer que as únicas relações sexuais proibidas a um gentil são sua mãe, a esposa de seu pai, sua irmã materna, uma mulher casada, um homem e um animal. Então, como será explicado em Lei de Reis? Então, aqui, novamente, Maimônides, ele traz que é proibido um animal. Conforme nós sabemos, lá o Sefer Hinuri 210, ele vai trazer uma razão para isso. Vamos lá. Não se deitar com uma besta. Besta é como se chamam os animais, tá? Se o homem teve relações sexuais com a besta ou trouxe a besta sobre si mesmo, está tudo incluso no Tratado Sanhedrin 54b, e também incluso na besta está um animal selvagem, como é afirmado em Levítico 18 a 23, e a qualquer animal você não dará a sua postura. Então, aqui, o Sefer Hinuri vem trazendo a explicação do versículo em si. Então, é proibido tanto agir como
o ativo como com o passivo. Seria essa a ideia. É tanto o homem causar como ser causado pelo animal. Então, conforme nós estamos vendo aqui. Gente, conforme eu já falei em outras aulas, quando Hashem ele fez o mundo, ele criou esse mundo, ele criou tudo para ser regido com o bom e com o bem. Então, tudo aquilo que ele faz nesse imenso universo, ele tem uma razão. A razão é que o ser humano esteja vivendo uma vida no qual ele transforma esse mundo num lar para Deus, num lar para a divindade repousar aqui. Para que isso ocorra, o mundo ele tem que receber o bondade na dose certa. O que é a imoralidade? A imoralidade é quando alguém pega o atributo de bondade que Deus dá e vira ele ao contrário, e transforma ele em licenciosidade. A pessoa pega o atributo de bondade e ela vira ao contrário, transforma em licenciosidade. Você vai ver que muitas pessoas imorais, elas têm o costume de ser leniente sobre a severidade divina, né? Você vê isso claramente. Então, eles tendem a falar, não, que Deus aceita tudo. Não, que Deus é bom, sempre bom. Não, que se for com amor, tudo vale. Bem, isso chama licenciosidade. A licenciosidade não pode ser justificada trazendo sobre si o quê? A questão do amor, do afeto. Porque existem regras para definir amor e afeto. E essas regras, elas são melhores definidas pela Torá, pela Sagrada Torá. Para nós, toda a humanidade, através das 7 leis universais, a moralidade a respeito do casamento, da família, através da lei de Gilui Arayot. Então, nós sabemos aqui que existe um parâmetro para a pessoa realmente ela viver e fazer desse mundo um lar para Deus. O parâmetro é trazer o amor na dose certa. Não existe como ter amor entre seres humanos e animais, a não ser o afeto mesmo do próprio animal em si, né? Daquilo que é natural, mas não amor eros, né? O amor sexual. Não tem como ter sexo, relações entre seres humanos e animais. Não se gera espécie através disso. Não se traz mais uma vida ao mundo através disso. E o propósito todo da relação íntima é exatamente isso: trazer uma alma ao mundo. Não tem como fazer isso através do sexo entre homens e seres e animais. Então, por isso, nós sabemos que esse ato é totalmente proibido. É um ato totalmente proibido. Então, vamos agora estar abrindo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, pode deixar aí no chat, estaremos respondendo. Ok, tudo entendido, então? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Ela foi a aula de número 5, tá? Vou estar disponibilizando para vocês a gravação. Depois, atividade semanal também da aula número 4 e da número 5. Agora, nós temos aula na próxima quarta-feira. Quarta-feira, temos aula a partir das 6h15 da tarde também, tá bom? Que a Hashem possa dar muitas bênçãos a todos vocês,
e uma ótima noite. Shalom, shalom.